Olá, empresário e passageiro do transporte público. Seja bem-vindo ao podcast da FETPESP, Federação das Empresas de Transportes e Passageiros do Estado de São Paulo. Essa é uma série de 10 episódios onde a gente conta a história da federação, os seus projetos, através de parceiros e tudo que foi desenvolvido e ainda será dentro do setor de transportes de passageiros no Estado de São Paulo. O tema de hoje é a revista Sou Mais Ônibus, um dos principais serviços que nós temos na federação, que leva a nossa comunicação para todos os locais e para todas as pessoas interessadas em nosso conteúdo. E você, se ainda não viu, pode ver os outros episódios na nossa página do YouTube da federação e também no seu tocador de podcast preferido. Hoje aqui para falar comigo sobre essa revista Sou Mais Ônibus, eu estou com convidados que fazem parte do conselho editorial da revista Sou Mais Ônibus. Eu tenho aqui à minha direita o Hélio, gerente executivo do CETPESP, Sindicato das Empresas do Estado de São Paulo, Regina Helena, a nossa jornalista, especialista também em transporte, e o Marcelo Valadão, o nosso jornalista responsável pela editoração, pela criação aí das revistas. Então, para dar começo aqui ao nosso conteúdo, a Sou Mais Ônibus, ela surgiu de uma outra revista, né? Então, o setor já tinha um veículo de comunicação oficial e que foi dado espaço para surgir a revista hoje Sou Mais Ônibus. E eu queria saber do Hélio, que vivenciou isso, que estava lá. Hélio, conta um pouquinho de como foi a transição da 7 News para a criação, então, da Sou Mais Ônibus. Seja bem-vindo. Olá, é um prazer participar desse projeto da federação, mas deixando bem claro que eu conheço da história, mas não sou tão velho assim, tá? Só para quebrar um pouquinho o gelo. A revista Sou Mais Ônibus, ela é um filhote da revista 7 News. Foi lançada pelo CETPESP ali em meados dos anos 90, que era para atender a necessidade do setor de divulgação de conteúdos, principalmente do transporte de passageiros. Nos anos 90, não existia esse veículo chamado internet, então assim, a informação ainda era via impressa. Então por isso que a gente tinha essa revista. Essa revista tinha um alcance, uma tiragem alta, era de 5 a 10 mil exemplares por mês. E era para nível Brasil. O Brasil inteiro recebia a revista. Agora, avançando um pouquinho no tempo, já na segunda década dos anos 2000, em 2010 houve a necessidade do sindicato dividir a sua base, sua representatividade no setor de transporte, para a gente alcançar um pouquinho mais o poder federal. Então, entre 2010 e 2014, o CETPESP lançou base da sua... Ele abriu mão da sua representatividade para criar novos sindicatos e compor a federação. Então, a federação, com a sua fundação ali em dezembro de 2014, surgiu nesse anseio, nessa necessidade do setor ser representado também em Brasília. E como o CETPESP já tinha essa revista chamada 7 News, a gente migrou todo esse trabalho para a federação. Só que não poderíamos manter o nome 7 News. E aí foi utilizado o nome Sou Mais Ônibus, que abrangia muito mais e poderia ser utilizado por todas as categorias, porque a gente atende todos os modais no estado de São Paulo, urbano, metropolitano e rodoviário. Basicamente, resumidamente, essa é a história bem resumida. E você, pegando o gancho, né, Hélio, você falou da questão da tiragem, e hoje a revista ela não é só física. Ela tem o acesso digital, a gente faz a distribuição dela também pelos canais eletrônicos da federação, mas a gente já vai chegar lá. Regina, você também faz parte desse conselho, já acho que acredito desde o começo da Sou Mais Ônibus, né? Um convite da Denise. Isso. Então, conta pra gente um pouquinho, né? E para quem tá nos ouvindo, como que é o nosso trabalho de conselheiros da revista, como que a gente desenvolve tudo isso?
Bom, em 2014, quando foi criada a federação, depois de um esforço muito grande das empresas e dos empresários para ter essa entidade representativa, veio a migração da revista da CETPESP para a federação. A Denise Nicolini, que infelizmente nos deixou, teve problemas, mas ela conduzia muito bem a publicação até então, tanto da 7 News, como depois da Sou Mais Ônibus. Ela me fez o convite para participar do conselho editorial da revista. O conselho editorial é gratificante, porque a gente, primeiro, trabalha com amigos, se reúne com os amigos. Segundo, que a gente discute os temas principais do setor, o que é que realmente está acontecendo no meio, que é importante ter a divulgação, ter um trabalho de análise mais aprofundado até na revista para levar para os nossos leitores, né? Então, eu acho que esse é um trabalho que a gente vem fazendo, e agora conduzido até pelo Marcelo muito bem, o Anderson aí dando todos os apoios e as direções aí para a revista, né? E eu acho que nós estamos desenvolvendo um bom trabalho nesse sentido de realmente levar informação de qualidade para nossos filiados da federação e para o público em geral, que de repente essa revista também acaba caindo, certo, em mãos de jornalistas e estudantes que podem ver a nossa publicação. E a gente sabe que a gente tem público que lê a nossa revista em diversos canais e também não necessariamente só os empresários ou só as pessoas envolvidas com o transporte de passageiros. A gente tem os zoólogos, tem uma série de cidadãos que acabam nos consultando para isso, né? Marcelo, você é o membro mais novo da revista Sou Mais Ônibus, né? Chegou para assumir uma posição de grande responsabilidade, que é a condução desse trabalho, é a materialização de tudo isso que a Regina trouxe. A gente fala sobre as principais pautas, a gente condensa o assunto, a gente vê o que seria de interesse de consolidar, né? Porque a revista, né, ela consolida tudo aquilo que aconteceu durante o período. Então, conta pra gente, Marcelo, um pouco do processo, né? Como que é a elaboração das pautas, depois a questão de condução, até conduzir para isso que nós estamos vendo aqui. Esses são os últimos exemplares, né? A gente tem novas saindo agora, para os próximos dias. Então, conta pra gente como que é esse trabalho de editor da revista e o que você pode colocar pra gente. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite de estar aqui nessa mesa seleta. Realmente é como a Regina nos contou, a revista, né, e o Hélio também. A revista não nasceu agora, ela já vem há algum tempo. E a minha percepção é como se eu fosse um técnico chamado para estar lá ajudar aquele time, mas o time é que joga, não é o técnico, né? Então nós temos aqui parte do conselho, ainda temos alguns membros que não estão aqui. Eu quero mandar um abraço, né? Aproveitar para mandar um abraço para a Letícia, que é a nossa responsável pelo marketing na federação. Coordenadora de marketing. Exatamente. O Antônio Ferro, né? Que é o jornalista que cobre aí o setor já há muito tempo. E também o Henrique Estrada, da Rádio Ônibus, também um companheiro que nos ajuda. Então, esse é uma coisa muito boa que eu tenho aqui, uma equipe muito boa para que a gente possa construir cada exemplar, cada edição, com esse time, né? Então, cada um contribui com a sua visão, com o seu ponto de vista, com pautas, e pautas que tem que atender tanto, claro, os operadores, né? As empresas que constituem a federação, mas também conversar com as pessoas que utilizam o serviço, que são os passageiros, e também, não só isso, né? Como o transporte é um setor imenso, né? Temos que tratar também com o gestor público, que é quem vai administrar esse serviço para a população, né? Então, é um grande desafio, né? Por isso, a gente tem tentado permear a revista com os assuntos da atualidade, assuntos que muitas vezes estão relacionados à parte jurídica, à legislação e também à operação, que tem que ser cada vez mais eficiente e de qualidade. E a gente tenta trazer assuntos diversos e relevantes em várias camadas, como você disse, seja ela
na parte jurídica, ou na parte da operação, ou mesmo na parte do benefício para os trabalhadores, a parte ambiental, social. O transporte de passageiros, ele permeia todas as camadas da sociedade. E eu lembro que eu perguntei, principalmente para o Hélio, em uma outra ocasião, Hélio, qual foi a matéria, ou qual é o assunto que você mais gosta de discutir ou de trazer para as reuniões de pauta quando a gente está pensando numa nova edição? Como que você faz as buscas, né, para trazer aí essa discussão para nós no Conselho? Toda a atividade, a prestação de serviço que as empresas realizam diariamente já é um assunto palpitante para a gente colocar na revista. Tirando a parte de legislação, que é a obrigação que a empresa tem que cumprir, novidade, tecnologia é sempre bem-vinda, né? Sempre a gente vê alguma coisa interessante no mundo que a gente pode aplicar aqui, seja na parte de prestação de serviço ou na parte mesmo mecânica, né, dos veículos. Talvez novos combustíveis, treinamentos específicos para os motoristas quanto à tecnologia embarcada nos veículos. Eu acho que novidade mesmo, bom, é quando a gente coloca a tecnologia mostrando que ela já tem a sua utilidade no mundo e também cabe aqui na operação no estado de São Paulo. A Regina auxilia bastante na construção de pontos de vista, principalmente do que diz respeito ao presidente, à diretoria e outros membros do Conselho Administrativo da Federação. Regina, estar atualizada, acompanhar o que está acontecendo no governo federal, no governo estadual, no Congresso, não é uma atividade fácil, né? Então, como que você busca isso? Como que você faz para estar atenta, né? E depois trazer para a gente esse conteúdo e que a gente consegue depois disseminar para o pessoal. Eu venho acompanhando o setor de transportes há muito tempo, né? Desde que eu era repórter do Jornal da Tarde, na década de 90. E realmente assim, você acaba tendo fontes, você acaba tendo contatos, as informações que as pessoas vão colocando, comentando, certo? Por e-mail comigo, por WhatsApp hoje, e eu acompanho todo o noticiário também, os clippings das entidades, da NTU, por exemplo, a nossa Associação Nacional de Transportes Urbanos, o clipping da Confederação. Então, eu acompanho tudo, acompanho o que acontece também no Senado, na Câmara, em relação ao transporte de passageiros, para a gente poder ter uma base, tanto para discutir as pautas, como para trabalhar também o material, às vezes, para a FETPESP, né? Você falou que você já acompanha isso há muito tempo, né? Você já conhece o setor como a palma da mão, praticamente. Mas quando você começou a acompanhar, os veículos eram restritos. A gente tinha... na minha época, como eu diria, que a minha idade já é bem diferente. Tinha revista, tinha jornal, uma TV uma muito rádio, esporádica, né? E rádio. E hoje a gente tem um cenário totalmente diferente. Hoje a gente tem um cenário muito mais dinâmico, muito mais rápido, que evolui com muito mais facilidade e que também demanda bastante, né, Marcelo? Eu estou falando aí do digital. A gente sabe que a revista tem essa participação no site, nas redes sociais. Então, conta para nós um pouco como é esse trabalho, né? A gente sabe que tem que consolidar o material na revista física, mas a gente tem também os canais digitais que a Sou Mais Ônibus explora como conteúdo também. A gente sabe hoje que cada meio de comunicação ele precisa estar sempre evoluindo, né? Então, poxa, nós já passamos aí por jornal impresso, rádio, TV, como vocês falaram, e agora, né? Será que a revista morreu? O impresso morreu? Não, pelo contrário, ele vai se transformando e um vai complementando o outro. A revista ela não pode só se limitar à sua edição impressa, então por isso mesmo nós temos o site, né? Sou Mais Ônibus, em que nós temos lá também um portal de notícias para acompanhar essas notícias no dia a dia. A Regina acabou de falar, né? Nós temos aí questões que estão sendo discutidas no Congresso Nacional, no Senado. Temos que acompanhar isso diuturnamente para que
possamos informar os empresários do que está acontecendo, uma nova decisão que saiu. E, claro, na revista você tem um aprofundamento disso. A gente tem, além dos conteúdos que surgem no dia a dia, a gente tem as nossas sessões, né? A gente tem os conteúdos que nós trabalhamos bimestralmente para cada uma dessas, e a gente tem as nossas sessões. Então, eu, particularmente, eu gosto muito da parte política. Então, eu gosto quando vem esses assuntos, as mudanças, as possibilidades e os impactos que vão ocasionar mudanças para o setor. Muitos deles a gente tem que rapidamente se adaptar, outros a gente consegue se planejar e tudo mais. Então, tem alguma sessão, alguma parte da revista que vocês se sentem mais à vontade, que vocês gostam de trabalhar mais, né? O Hélio falou, tem a parte da tecnologia, que ele acha que é sempre bem-vinda, mas a gente tem outros temas na revista também, né? Sim. Olha, eu acho que eu não destacaria eu acho que o que vale para a gente é filtrar o que é importante realmente, o que está acontecendo, que pode ter alguma interferência, vamos dizer, no dia a dia, na rotina das empresas, na rotina até dos nossos clientes, que são os passageiros. Entendeu? Eu não destacaria, eu acho que a revista ela se prima por realmente ela trabalhar os temas significativos, certo? Do setor, para o setor no momento, tá? Como uma análise, obviamente que nós temos as redes sociais, hoje ninguém fica sem ver uma internet, sem receber informação, é impossível, mas justamente o trabalho na revista é aprofundar, levar essa informação com mais qualidade, certo, para o leitor. O Hélio trouxe uma conversa que a gente teve também outro dia, que ele estava falando da questão do registro, né, Hélio? Você ter uma fonte confiável, onde no futuro você pode fazer uma busca, pegar uma informação, um contexto, porque, um exemplo rápido, nós tivemos a pandemia. Se a gente for buscar aquele período nas nossas revistas, você vai ter um recorte do que foi a sociedade e do que o setor passou naquele momento, assim como situações anteriores. Além da gente poder expressar isso na revista, deixar a impressão do setor, porque a revista, por mais que tenham leitores de diversas camadas da sociedade, tem muitos tomadores de decisão que precisam desse amparo da revista. Então, assim, a revista não serve apenas para os leitores comuns, como para os órgãos gestores ou para políticos. O próprio empresário, aquele tomador de decisão, se ele souber que o setor pensa dessa forma em relação a uma matéria política, uma matéria técnica ou jurídica, ele vai poder fazer essa decisão com muito mais calma, mais tranquilidade. Eu acho que, assim, importante sim, a revista não morreu, revista impressa continua, e como o Marcelo bem disse, eu acho que dar continuidade em outros modais como internet, redes sociais, isso vai manter ela viva por muito mais tempo. Eu acho que vocês foram um pouco políticos nessa resposta, né? Que vocês não levantaram bandeira de nenhuma parte, nenhuma editoria da revista. Então eu vou dar uma pincelada aqui, Anderson. Nós temos realmente seções da revista que tentam traduzir essa riqueza que nós temos no setor. Por exemplo, nós temos lá sempre a participação do SESC-Senat, que faz parte do sistema do transporte, que leva serviço de qualidade não só para os colaboradores do setor do transporte, né, que são serviços excelentes, tanto na formação, né, quanto no atendimento, na assistência, né, até mesmo médica, para esses trabalhadores. Leva também isso para a sociedade como um todo, para as comunidades ali onde as unidades estão colocadas. Só isso já justifica muita coisa, né, as páginas que a gente dedica a isso. Temos lá sessões que vão falar diretamente com o passageiro, né? Eu uso ônibus, eu acho que é uma série que foi uma ideia muito boa que o Conselho teve de colocar, que vai mostrar às pessoas da sociedade que optaram pelo ônibus, em detrimento do transporte individual. É claro que não dá para fazer isso, né, na totalidade do tempo que nós temos. Mas, aqui, principalmente aqui nos grandes centros, em São Paulo, em que o transporte realmente tem qualidade, né, durante o dia, você deixar o carro em casa e utilizar o ônibus é uma coisa que eu faço, e aposto que vocês também fazem quando possível, e é algo que realmente a sociedade caminha para isso.
né? Então, não vou contar muito mais, né? Temos lá um mix cultural que dá algumas dicas de viagem também, que a gente pode, locais interessantes para serem conhecidos através do ônibus Aqui rodoviário, no estado de São Paulo, né? que tem uma qualidade muito boa, né? Vale a pena realmente, às vezes. Então, eu vou deixar o gostinho de quero mais para vocês conferirem lá no nosso site. Eu acho que é importante, Marcelo, porque quem não conhece a revista, às vezes está ouvindo ou vendo esse podcast pela primeira vez, digita lá soumaisonicus.com.br, vai ter acesso a todas as edições em PDF, você pode baixar, pode colecionar, você vai conseguir ver contextualizar o setor, o pensamento crítico, o que está sendo montado ao longo de todo esse período, todos os desafios que foram propostos e superados pelo setor também, a importância e o impacto que ele tem para o desenvolvimento da sociedade, de alguns municípios. Então a gente traz cases ali e matérias que são reflexos, às vezes, como a Regina diz, contemporâneos, né? Necessários naquele momento de serem discutidos. A gente discute também a questão do futuro, como o Hélio colocou, a gente traz ali a questão dos ônibus elétricos, né? A gente tem isso bastante em Todas pauta. as novas tecnologias. As novas tecnologias, tecnologia de segurança também, afinal, o ônibus é um dos veículos, se não for o mais seguro para se viajar ou se locomover de ponto A para o ponto B. Tem uma seção que a gente não falou, que é minha queridinha, que é a parte do Despoluir, um projeto que a gente vai falar aqui ainda no podcast. A gente vai ter um episódio especial para explicar o que é o Despoluir, mas lá a gente traz também questões ambientais e o impacto que esse trabalho e como as empresas se comportam em relação a esse tema. E diga-se de passagem, as empresas do setor de transporte de passageiros cumprem rigorosamente as suas questões ambientais e são exemplos para diversos setores que poderiam se apoiar em práticas de sustentabilidade que já são desenvolvidas pelas empresas. Então aqui eu acredito que a gente já está caminhando para o nosso final. Eu queria que cada um deixasse uma mensagem ou um convite para quem estiver assistindo esse podcast. A gente está o tempo todo criando conteúdos, colocando texto, se não for na revista física, na revista online, né, no nosso site da Sou Mais Ônibus. Então, deixo aqui a palavra final para cada um de vocês. Ladies first. Eu primeiro agradeço aí o convite, né, para participar do podcast. Eu gostaria, assim, realmente que as pessoas começassem a prestar mais atenção à nossa publicação, seja ela física ou ela na internet, e que até nos mandassem sugestões, certo? De matérias, de reportagens, de notícias. Eu acho que é importante contar com a colaboração, principalmente das empresas que são associadas à federação, entende? Porque eu acho que eles fazem um trabalho significativo. O transporte é um serviço essencial para a sociedade, movimenta as pessoas, leva as pessoas para o trabalho, para o lazer, para a educação, para a saúde. Então, é realmente assim, as empresas fazem muita coisa e eu acho que a sociedade merece conhecer esse trabalho que elas fazem em prol delas, né, do próprio cidadão, do trabalhador. E a gente vive se surpreendendo com as coisas que a gente conhece e descobre, né, Regina? Então, tem muita coisa bacana. Quem quiser mandar pauta para nós, Marcelo, aproveita, já fala o canal correto para o pessoal mandar as pautas, as sugestões e faz o seu comentário. Sem dúvida. Então, já aproveitando esse convite, você pode mandar a sugestão de pauta para o e-mail imprensa@fetpesp.org.br. Depois a gente coloca o caractere aí para ficar fácil para todo mundo. E eu quero dizer que a federação ela tem trabalhado, né, cada vez mais para defesa do setor, e uma das iniciativas que eu não posso deixar de louvar aqui foi a criação do prêmio de comunicação, o primeiro prêmio FETPESP de comunicação, entregue há poucos dias, né, há poucos meses. Tem uma edição aqui que fala especificamente disso, né? A gente tem... Vou te cortar, mas essa fica à vontade. Uma parte que a gente pode explorar aqui com a revista em mãos. Deixa eu achar ela aqui. E até falando, né, como jornalista, isso aproxima o setor dos comunicadores em geral, não só
jornalistas, mas também o pessoal da publicidade, os estudantes. Então, acho que foi uma iniciativa muito boa da FETPESP, porque nós realmente, até um testemunho, eu não fazia ideia do tamanho do setor, de tudo aquilo que ele vive, que oferece. Quando a gente visita uma garagem, por exemplo, a gente vai ver todos os processos pelos quais os veículos passam, de higienização, de controle, como você citou, o despoluir. Então, realmente é um mundo à parte que, às vezes, o passageiro não faz ideia que exista. Então, nós vamos tentar contar essa história no Sou Mais Ônibus. Aproveitando, mais uma vez é um prazer poder participar desse mais um projeto aqui da Federação e convidar todos para que conheçam as particularidades do setor. Fica difícil a gente falar, mas assim, eu estou no setor há pouco mais de 2 décadas. A gente se torna um apaixonado pelo sistema. A gente não está ali no chão da garagem, mas a gente está sentindo o cheiro do diesel. É muito bom sentir o cheiro da borracha. Não sou mecânico, mas gostaria muito de ter feito parte dessa questão de conhecimento técnica dos veículos. E quanto mais a gente aprende do setor, mais a gente se apaixona. Então, sim, vai ser um prazer ter esse podcast com mais elementos para trazer mais novidades e convidar a todos aí para escutar um pouco mais das histórias do setor de transporte de passageiros. Muito obrigado, meus amigos. Eu agradeço a participação de vocês aqui conosco e agradeço a você que nos ouviu, conheceu um pouco mais sobre a revista Sou Mais Ônibus e deixo aqui meu convite para que você conheça os outros episódios dessa série de 10 anos da FETPESP. Um grande abraço e até a próxima.